pessoal! Nosso episódio de hoje é em comemoração ao Agosto Dourado. Para quem não sabe, é o mês onde é comemorado o aleitamento materno. Aqui no Brasil foi instituído em 2017. A cor dourada faz alusão à definição pela Organização Mundial da Saúde sobre o leite materno, alimento padrão ouro para a saúde dos bebês. Dentre as diversas comemorações que se faz no decorrer desse mês, está a Semana Mundial do Aleitamento Materno. É comemorada em 120 países e aqui no Brasil também, com certeza, e geralmente ela ocorre entre os dias 1º a 7 de agosto. Uma vez eu estava lendo um artigo sobre aleitamento materno de uma docente de enfermagem da Universidade de São Paulo. Ela era uma das grandes defensoras do aleitamento materno aqui no Brasil e no mundo, conselheira da OMS sobre o tema, e ela dizia que amamentar não é um ato de amor. Confesso a vocês que num primeiro momento aquilo me chocou, mas aí depois ela complementava. Amamentar é optar por dar o melhor alimento ao bebê. De certa forma, aquilo começou a fazer sentido para mim, porque ela falava que isso não tem nada a ver com amar. Porque senão, imaginem, será que os pais amam menos seus filhos? E as mães adotivas, então? E as mães que, por qualquer outra razão, não puderam amamentar seus bebês? Será que essas pessoas amariam menos esses filhos? Isso tudo começou a fazer sentido para mim. E ela dizia ainda que, por conta disso, muitas pessoas acabam confundindo essas duas coisas. E, sem querer, essas pessoas acabam prestando um desserviço ao aleitamento materno. Porque, dessa forma, as mães acabam ficando mais ansiosas, mais angustiadas, mais temerosas e mais culpadas. Todo mundo sabe que uma mãe tranquila amamenta muito melhor. Imaginem como uma mãe pode amamentar tranquilamente se ela ficar pensando que, se fracassar nesse processo, ela vai estar dando menos amor para o seu filho. E para desmistificar tudo sobre o aleitamento materno, a nossa convidada de hoje para a nossa conversa é a Cíntia Kauzinski. A Cíntia é mãe de 3. É mãe do Matheus, de 12 anos, da Bianca, de 10 e da Carolina, de 3 anos. A Cíntia é enfermeira obstetra, a especialista em amamentação, graduada, fez mestrado e também doutorado pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Olá, Cíntia, bem-vinda à nossa conversa, tudo bem? Tudo bem, Sayuri, muito obrigada pelo convite. E assim, olha, essa abertura foi perfeita. Foi Legal, muito obrigada. bacana. É Uma muito honra legal a gente tê-la. começar assim. Sim, uma honra tê-la aqui conosco para falar de um tema, puxa, que é o coração da maternidade, cheio de angústias, de ansiedades, muitas polêmicas, né? Muitas vertentes, e a gente não poderia deixar de homenagear as mães, as gestantes, nesse Agosto Dourado. Então, estou muito contente que você está aqui conosco para a gente ter essa conversa. Cíntia, para começar nosso bate-papo, você acha que as mães, as gestantes, né, vamos dizer assim, tem como se preparar já com uma certa antecedência em relação à questão da amamentação? Como você acha que a gente pode se preparar para que esse processo seja mais tranquilo, mais fluido e natural, sem essas grandes ansiedades naturais que acontecem com a maioria das mulheres? Eu acredito muito nisso, assim. Eu acho que as mulheres que têm informação prévia sobre os processos que elas irão passar, porque assim, a amamentação tem etapas, né? A gente tem a Tá. etapa do crescimento da mama durante a gestação, algumas vezes de uma produção de colostro em pequena quantidade, ainda mesmo antes do parto, né? A golden hour, a primeira hora de vida. Então, são tantos processos que ela vai passar referentes à amamentação, as mudanças do seu corpo, né, para nutrir um bebê, que ter informação sobre esse processo muda tudo. E existem muitos estudos científicos, né, que falam isso. A mulher que tem informação de qualidade, ainda no momento gestacional, né, sobre todo o processo de amamentação, a chance de sucesso na amamentação é muito maior.
Então, Ah, que eu legal. acredito, isso é uma das coisas que eu mais faço no meu trabalho, que é essa consulta no pré-natal, essa informação. E é muito interessante que ao longo da consulta a mulher vai dizendo, e a adrenalina, a ansiedade vai baixando, assim, ela já Vai. sabe o que esperar, ela já sabe o que vai acontecer, isso faz toda a diferença no processo. Com certeza. E você sabe que, até trazendo aqui uma experiência pessoal, na minha primeira gestação, era tudo tão novidade. E eu acabei com aquela coisa, não me aprofundando muito sobre esse assunto específico antes do Gabriel nascer. E realmente, assim, eu tive uma série de questões, muita ansiedade em relação a isso, e eu fico pensando, puxa, se eu tivesse me aprofundado mais, buscado ajuda de especialistas, quem sabe, no momento anterior ao nascimento, certamente teria sido um processo muito mais tranquilo, porque você já sabe, como você disse, o que esperar, né? O que acontecer, que é normal, que muitas vezes demora o leite para descer e etc e tal, ainda mais quando é uma cesárea, como foi no meu caso. Então, eu acho que o conhecimento prévio é fundamental para esse processo de dar uma baixa nessa ansiedade, né? Você sabe uma Ah, coisa que eu acho que é legal a gente falar? A gente consegue mensurar isso quando é a segunda gestação. Porque com na segunda certeza. gestação, a mulher fala É, assim: eu estou naquela fase que o bebê, é, eu tenho, né? O colostro ainda não é volumoso e o bebê fica pendurado no peito mesmo nesses primeiros 2, 3 dias. Ela já sabe o que esperar. Então ela já, sim, não, eu sei que, nossa, meu leite deve estar para descer. Ou, meu leite desceu, eu tô sentindo um pouquinho empedrado, então é, agora eu tenho que fazer. Então, a consultoria, né, prévia na gestação, ela faz esse papel, como se a mulher exato. não estivesse passando por tudo isso na primeira vez, como se não fosse a primeira vez, né? Com Então isso faz certeza. muita diferença. E falando de primeira vez, o início desse processo, mesmo pensando na segunda gestação, até porque nem sempre uma é igual à outra, né? Acaba Nunca é. gerando, né? Muitas dúvidas, ansiedades em menor ou menor grau. E aí, queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre essas etapas desse período inicial. Muito legal. Então, assim, o primeiro momento, né, que a gente já consegue pensar na produção de leite de fato é no primeiro minuto após o nascimento do bebê. Então, hoje a gente Legal. fala muito sobre a Golden Hour. Golden Hour é a Tá, primeira hora de vida. E o que que a gente tem lindo. que pensar sobre isso, né? O bebê, ele nasce com puro instinto. Quando a gente vai Tá. fazer ultrassom, geralmente a gente vê o bebê sugando o dedinho, É, é. deglutindo o líquido amniótico. Isso é um treino para a coisa mais importante que ele precisa saber fazer a hora que ele nascer, que é se alimentar, né? Então, assim, todo esse processo que o bebê treina durante a gestação, ele nasce com um instinto puro para fazer isso. E a gente propiciar com que o bebê coloque em prática esse instinto é uma das coisas mais fundamentais e que tem grande impacto não só no aleitamento materno, no sucesso da amamentação, né, na amamentação exclusiva até 6 meses. Então, é muito importante que o bebê nasça, e lógico, sim, em condições, mas né, na grande Claro. esmagadora maioria das vezes o bebê está em plenas condições para isso, que ele vá para o colo da mulher e fique ali com a mãe no contato pele a pele. Contato Uhum. pele a pele aumenta a temperatura do bebê. Tá. Porque a gente sabe, né, que o bebê tem risco de hipotermia, tem que aquecer o Aham. bebê. O corpo da mãe, ele aumenta 2 graus Celsius no momento logo após o parto, para Olha, aquecer o que seu bebê. interessante. Então, para que eu vou tirar um bebê do colo da mãe e vou colocar no bercinho aquecido do hospital, Uhum, se o corpo uhum. da mãe já faz esse pequeno aumento de temperatura? Então, Tá. colocar o bebê estabiliza as funções vitais. Então, tanto frequência cardíaca, frequência respiratória do bebê são estabilizadas com esse contato pele a pele. Existe Tá. uma troca de bactérias, né, que colonizam o nosso corpo. Olha, que E interessante, eu não essas sabia disso. Muito E legal. essas bactérias, além de pensar, né, na questão de imunidade, né, então Tá. elas colonizam mesmo o corpo do bebê. Então o bebê estava dentro do útero estéril, entre aspas, todo Sim. limpinho, e de repente ele começa a se colonizar. Então esse contato pele a pele é importante.
E aí, Legal. propiciar que o bebê sugue, mas não fazer com que o bebê sugue. Isso é uma coisa muito importante. A gente não deve forçar o Ah, bebê na primeira hora, né? tá. Dependendo do tipo de parto, do tempo que o bebê, né, ficou no canal do parto, às vezes o bebê nasce um pouquinho nauseado e ele não tem muita ânsia e vontade de mamar. Mas só dele Hum, estar ali perto, sentindo o cheiro, né, sentindo o cheiro da mãe, o cheiro do leite, ele vai dar uma lambidinha, uma cheiradinha, e o instinto dele vai aguçar da mesma maneira. Mas a grande maioria dos bebês já mama nesse primeiro minuto, não, né? primeiro. Mas nessa primeira hora de vida, o bebê já mama, e assim, com aquela boquinha bonitinha, direitinho. Então, a gente propiciar isso para o bebê é muito importante. E aí vem outros fatores, né? Tá. Aí tem o colostro, né, que a gente fala que é a grande vacina do bebê, super responsável por imunidade, né, tem fatores Hum. de crescimento, né, então tem muita coisa importante no colostro, embora ele tenha um volume reduzido. Explica Mas, pra olha só gente que aqui, o que é o interessante, colostro, Cíntia? Exatamente. colostro é leite, Tá, mas é um leite com algumas funções diferentes, assim, ele com uma composição diferente. Então, ele é tá, como se fosse uma grande vacina. Tudo que a tá. mãe criou imunidade ali ao longo da vida, ela vai estar passando essa imunidade para o bebê. E esse Por colostro é o isso, leite que desce é o primeiro. imediatamente após o nascimento. Ele tem até uma coloração diferente, né? Isso mesmo, ele é amarelado porque ele é rico em vitamina A. Ah, Quais legal. são as duas principais funções da vitamina A? Crescimento e imunidade. Então, né? E aí muita gente fala assim, ah, mas é só colostro, porque o colostro realmente ele é reduzido. Mas, gente, olha o tamanho do estômago de um recém-nascido. Então, Olha, assim, e ele vai, isso aqui, né, primeiros dias, olha como em uma semana eu já tenho uma mudança muito grande do nossa, tamanho muito do estômago do bebê. significativa. É. Então, por isso que, assim, dê tempo ao tempo. O colostro realmente é um Tá, volume pequeno, até porque eu tenho um bebê que ele não é expert em mamar, ele está aprendendo. Então, nosso corpo é tá. muito sábio, ele concentra, condensa, para que em Uhum. pouco ele tenha o que ele precise. Então, as pessoas não precisam ficar, né? Ai, mas é só o colostro, é pouco volume. Não, isso não é É o pertinente. suficiente É para o esse bebê. suficiente. E, em geral, Aí depois vem, esse colostro, ele perdura por quanto tempo? A gente pode em dizer assim. geral, até 3 dias. Tá, são Mas, os que é quando primeiros vem. dias O que, iniciais mesmo. isso mesmo. E aí, o que que substitui o colostro, né? O leite da pojadura. A pojadura é a descida do leite. Então, a hora que Ah, desce o legal. leite, a gente entende que houve essa mudança de colostro para leite. E Tá, o leite ele pode descer até o quinto dia, às vezes pode se estender um pouquinho mais, né? tá. Mas o mais comum é por volta do terceiro dia acontecer a pojadura, que é a descida do leite. Ah, e como é que a Tá? mãe sabe que houve essa transição? É pelo volume? Quais seriam os sinais para a mãe falar, agora meu leite realmente está descendo? Desceu. É, É, assim, ela pode sentir, ela pode perceber a mama mais túrgida, mais cheia, mais volumosa. Ela tá. pode perceber o ritmo de mamada. Então, quando desce o Uhum, leite, o bebê faz você vê ele engolindo, assim, bem ritmado. tá. Isso é um padrão que muda bastante. Mas uma coisa importante de falar é que nem todas as mulheres percebem mudanças, tanto em si quanto nos seus bebês. E Hum, muitas acham que o seu leite não desceu. Então, hum, você pode sentir. Tem mulher que sente calafrio, tem mulher que tem febre, sensação de mal-estar, de vou tá. ficar doente, e tem mulher que não tem nada. Não tem melhor, pior, mais leite na que sente, menos leite na que não sente, não. Mas é importante saber que não é porque você não teve os sintomas que seu leite não desceu, porque às vezes isso acaba deixando a Entendi. mulher insegura, né? Acaba frustrada, puxa, meu leite não desceu. Eu atendo muitas mulheres em consultoria que, olha, preciso de ajuda porque minha produção de leite é baixa. Na grande maioria das vezes, a percepção é de baixa produção de leite, mas o volume de leite está adequado.
Então, a gente Hum, tem muito, né, às vezes precisar de um profissional para avaliar e para te dizer, não, olha, tá tudo bem, e só porque você não teve os sintomas. Então, não é tá. que precise ter esses sintomas para, de fato, ter descido o leite, Que tá? legal. Cíntia, a gente sabe também que a pega correta é um fator de sucesso para a amamentação, né? E como proporcionar essa pega correta? Olha, eu brinco que a pega correta é tudo. Tudo na Tá, amamentação. Por quê? Quando o bebê abocanha a região areolo mamilar, isso é super importante, né? Abocanha areolo mamilar. Então, areola tá, também, né? tá Quando ele pega bom. certinho, quando o bebê, eu vou mostrar isso aqui com um peito para vocês. Ah, Quando ele legal. pega direitinho, o que que acontece? O bebê tira leite. Tá. Como o bebê tira leite, o bebê ganha peso, né? Hum. Como o bebê pega certo e tira leite e ganha peso, ele não machuca a mama da mãe, porque ele está pegando corretamente, então não vai machucar. E outro fator muito importante é que se eu abocanho bem, não machuco a minha mãe e tenho uma ordenha efetiva, eu de fato tiro o leite que está dentro dessa mama, eu mantenho um bom ritmo de produção, então eu aumento a produção de leite. E Olha, o que contrário, interessante. é. E o contrário é muito importante, porque quando o bebê não pega corretamente, ele não ganha peso, ele pode não ganhar peso, ou pode ter um baixo ganho de peso, e a produção de leite começa a cair. Então, Ah, é muito interessante a mulher lá na frente dizer assim: ah, minha produção de leite era baixa, eu nunca conseguia amamentar exclusivo, porque o bebê não ganhava peso. Muitas vezes era pega, era só corrigir a pega. Essa semana eu olha. atendi segunda-feira passada um bebê ganhando 16 gramas por dia. O ideal é em torno de 25, 30 gramas. E aí a gente fez a consultoria, corrigiu a pega e ela falou: ah, eu preciso tomar alguma coisa para aumentar. Não, corrigindo a pega, tá tudo bem. Segunda-feira agora ela pesou e de 16 gramas por dia, ela mudou para 35 gramas por dia, só corrigindo Só a pelo pega. fato de corrigir. Que coisa interessante isso. E aí uma dica muito importante, às vezes as mulheres me procuram, eu falo, ah, minha produção de leite é baixa, ou, mas eu não tenho dor, eu não tenho machucado, o bebê pega certo. Gente, quando você tem alguma coisa comprometida, então, ou dói e machuca, ou o bebê não ganha peso, né? Ou você sente baixa produção de leite, e aí essa sensação pode ser real ou não, muitas vezes não é. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é pega. Por mais que você, eu falo, por mais que você me diga que a pega tá certa, eu desconfio. Eu só acredito vendo e avaliando. Porque a Tá. gente muda a amamentação de uma mulher em todas as vertentes, em produção de leite, em conforto, em satisfação, em ganho de peso, quando a gente corrige a pega.